Boa noite, galera. Eu sou Hamilton. Nós vamos apresentar aqui um trabalho sobre Política Nacional de Recursos Hídricos. Mas o que seria a Política Nacional dos Recursos Hídricos? Vamos perguntar agora para saber o que é a Política Nacional de Recursos Hídricos ao Dr. Ayrton Mendes. Olá, galera, boa noite. Eu estou aqui para responder a pergunta do meu amigo Johnny. O que seria a Política Nacional de Recursos Hídricos? Bom, é um sistema de gerenciamento de recursos hídricos baseado na Lei 9.433 de 1997. Bom, agora que o doutor respondeu pra gente o que seria a Política Nacional de Recursos Hídricos, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, a Política Nacional de Recursos Hídricos, como o doutor Ayrton Mendes falou, é um sistema de gerenciamento que ele trabalha na parte de fiscalização, de como se trabalha os nossos recursos hídricos, porque são bastante importantes, afinal são pouquíssimos os nossos recursos hídricos no planeta Terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Bom, ela se baseia num artigo com alguns pontos, como fundamentação. Ela se fundamenta em alguns tópicos, objetivos. A lei tem como objetivos já designados, as diretrizes, que a gente vai abordar um pouquinho no decorrer aqui da nossa entrevista com o Hamilton, e também vai ter instrumentos, que a gente vai falar o que a gente utiliza, quais os métodos que a gente utiliza para trabalhar um pouquinho nessa área de gerenciamento de recursos hídricos. Fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Ela se baseia em 6 fundamentos no artigo 1º. Primeiro deles, a água é um bem de domínio público. O que seria isso? Ninguém pode privatizar corpo d'água. Ninguém pode dizer: eu vou privatizar esse rio para o meu consumo. Eu não posso fazer isso. Ninguém pode tentar usar um córrego, um rio, ou seja, um lago, para montar uma empresa, para você fechar e dizer: isso aqui só entra eu, ou você usufruir desse corpo d'água. Não tem essa possibilidade. A água é um bem de todos. Eu posso usufruir, você pode usufruir, qualquer pessoa pode usufruir. Se alguém tentar fazer um sítio, e dentro desse sítio passa um córrego, e ele dizer: esse córrego só entra eu, esse córrego ninguém pode mexer. Ninguém, é lógico que pode estar em sua propriedade, ele vai passar pela sua propriedade, mas ainda assim ele é do governo público, todos. Você não pode impedir. Se alguém quiser entrar para fazer uma análise, dificilmente vai alguém entrar para querer usar o seu recurso, querer invadir a sua propriedade. Mas você não pode dizer que aquele lago, aquele corpo d'água é seu. Se a pessoa faz isso, ela já está cometendo um crime. Para você usar qualquer corpo d'água que for, você tem que ter uma outorga, que daqui a pouco o Dr. Ayrton Mendes vai explicar direitinho o que seria uma outorga, que logo dando uma iniciada aqui sobre o que seria, é uma autorização que você pede para trabalhar com um determinado corpo d'água. Bom, galera, segundo tópico, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Gente, recursos hídricos são limitados. A água potável no mundo hoje, ela só cerca apenas de 2,5% de todo o planeta. Ou seja, a água, ela tem sim um valor econômico. Você não pode privatizar a água, mas você tem que preservar. Porque se você não tem a água, você vai prejudicar agropecuária, agrícola e, basicamente, os seres humanos. Então,
tem que se ter uma fiscalização, tem que se ter um pouquinho de como é que se diz? A pessoa por si só, ela tem que pensar que você não pode simplesmente começar a explorar os recursos hídricos de uma forma extravagante. Porque se faltar água, imagine isso no Brasil, se faltar água no Brasil, o Brasil em si vai falir. Vai ter que pedir emprestado dinheiro, vai ter que comprar água de fora. Porque quando se tem outorga de país para país, ele tem os seus recursos hídricos. Eu não posso entrar num país para retirar recursos hídricos de outro país para trazer para o meu, eu teria que pagar imposto. Então, se o Brasil começar a gastar todos os seus recursos hídricos, no fim a gente vai precisar comprar de fora. Então, logo a água, ela tem um valor econômico, mesmo eu não privatizando a água. Terceiro tópico, galera, em situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a descendentação de animais. O que seria isso? Se por acaso hoje, em tempos atuais, começasse a ficar escassa a água, houvesse uma seca, que começasse a secar bacias hidrográficas, secar lagos, o que sobrar de recursos de água potável, ela tem que ser usada principalmente, sem exceção, para matar a sede de animais e para o consumo humano. Eu vou querer usar uma água para pôr na minha piscina, que eu gosto de tomar banho no final de semana. Eu gosto de ir para um clube lá ter uma água bacana e lá ter umas piscinas. Isso não ia existir, porque isso aí já é lazer. Todo o recurso hídrico seria economizado, racionalizado, se houver uma escassez. Ela vai ser prioritariamente apenas para matar a sede de nós humanos e a de animais. Bom, quarto tópico, a gestão de recursos hídricos deve ser proporcionar o uso múltiplo das águas. O que seria isso? Se proporcionar o uso múltiplo das águas. Bom, você pode usar os seus recursos hídricos, quando é para o bem de todos, para quase todo o tipo de projeto que você quiser, que vá garantir o bem de todos os cidadãos. Por exemplo, uma hidroelétrica. Uma hidroelétrica, você está usando o recurso hídrico, você está transformando aquela água, usando aquela energia mecânica da água e transformando energia, ou seja, você está usando a água para transformar energia. Isso é bem para a sociedade. Isso aí vai nos dar uma melhor qualidade de vida. Ou seja, então você pode usar em diversas áreas. Você pode usar, por exemplo, a água para alimentar a agropecuária. Para ter bois, você precisa matar a sede de bois. Então você pode usar a água também para trabalhar na agropecuária. Quem tem a área relacionada à plantação, a agronomia, você vai precisar então de água para você ter ali a sua horta, ou uma grande escala, uma plantação em grande escala. Porque há locais que não chove, por exemplo, a parte do sertão. Então toda a água para plantações são retiradas às vezes de açudes, grandes açudes, que vêm de algumas bacias grandes, como por exemplo a de São Francisco. Quinto tópico. Bacia hidrográfica é a unidade territorial da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Ou seja, galera, o nosso foco principal da Política Nacional de Recursos Hídricos são focados nas bacias hidrográficas. Por quê? As bacias hidrográficas, elas são como se fosse não é uma depressão, não sei bem dizer agora o nome, mas é como se fossem partes baixas em que se acumulam bastante água. Então são bem grandes. Beleza, galera? Vou falar daqui a pouco esse tópico aí, mais abordar melhorzinho daqui a pouco, que a gente vai entrar num rápido intervalo. Boa noite, galera. Voltando aqui no intervalo com o tópico 5 em que a gente parou.
A Bacia Hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O que significa isso? Como eu vinha falando, a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela se baseia nas bacias hidrográficas, que seriam, como eu ainda não lembro a palavra certa, mas são terras mais baixas em que formam um lago, e aí vem muitas outros rios que eles começam a todos ir para um local só. Ou seja, então começa a ficar um rio, um enorme açude gigantesco mesmo. Então é uma das partes mais importantes que a gente tenta preservar, porque ela recebe vários riachos de locais altos. Então se seca uma bacia dessa, coitado do Brasil e de nós. Bom, desculpa galera, e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos significa que também se baseia na parte de fiscalização dos nossos recursos hídricos, que tem as autoridades competentes que vão fazer a fiscalização. O que seria a fiscalização? Seria aquilo que eu falei lá no início, água, um bem de domínio público, tem que pedir de alguém começar a privatizar certos lagos, certos rios, pessoas que começam a fazer um gasto excessivo de água em alguns estados, começam a levar projetos, tentar usar projetos para tentar fazer com que use água com qualidade, mas não desperdicem. E já usar locais que não tem água, criar planos, criar projetos que leve a água de onde tem para pessoas que não tem, que é a parte ali do sertão. Em Fortaleza, Canindé, é uma cidade pequena que você consegue de um só açude retirar água para toda a cidade. A cidade em si não tem água, lençol freático lá só se for muito abaixo do solo. Não tem água. O que mais se tem lá é um açude chamado, se não me engano, açude São Francisco, São Mateus. São açudes grandes, desses açudes, que são quase como se fossem bacias hidrográficas, são represados que levam água para a população. Se seca um açude desse, que estava acontecendo ano passado, estava começando a ficar escasso, as pessoas começam a primeiro perder os animais, que vão ficar sem água, e depois, logicamente, vão começar a sair algumas doenças, porque se a pessoa não hidrata bem o corpo, se a pessoa começa a não ingerir a quantidade certa de água, começa a ter doenças e, logicamente, a morte. Então, o gerenciamento seria isso. Primeiro a gente fiscaliza o que está errado, onde não tem, começa a criar projetos para levar água a pessoas que não têm, que é mais relacionado a essa parte do sertão. Vamos para o sexto tópico, galera, e último. A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público e dos usuários e das comunidades. Ou seja, quando se fala em Política Nacional de Recursos Hídricos, quem teria que estar por dentro seria o poder público, nossas autoridades. A comunidade também teria que estar participando, ou seja, o que se trabalha lá dentro, nós teríamos que estar a par. Que muitas vezes não é o que acontece. Se você chega em algumas comunidades, em alguma casa, você vai ver que as pessoas não estão a par de nada que acontece, não estão a par de projetos, apenas aquilo que a marketing, a mídia joga, que estão fazendo esse projeto, estão fazendo planos, mas a população em si, os civis, dificilmente tem acesso a saber como é que estão os trabalhos, se está bom, se está ruim, se o Brasil economicamente levado pelo esse lado da água está melhorando, está caindo. Então é uma área que a gente precisa melhorar. É um tópico no artigo 1º que não é muito, vamos dizer, praticado. Ou seja, a gente tem que praticar um pouco mais. Só que isso aí seria mais que levasse para o lado do poder público. Ele que teria que começar a divulgar mais sobre esse assunto. Agora a gente vai para os objetivos, que a gente vai ter aqui uma palavrinha com o Dr. Ramos, que vai falar um pouquinho sobre quais seriam os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Beleza, galera?
E aí galera, vou falar sobre os objetivos sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. São 3. O primeiro é assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Bom, esse primeiro objetivo fala que devemos usar a água de forma adequada para que as nossas futuras gerações, nossos filhos, netos, todas as crianças de hoje em dia, para que no futuro elas possam usar essa água do mesmo jeito que a gente usa, de jeito bom, bem usufruir ela da melhor maneira. Bom, vou falar sobre o segundo objetivo, que é a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vista ao desenvolvimento sustentável. Bom, um bom exemplo é o transporte aquaviário nos recursos hídricos. Bom, são balsas, barcos. Bom, ele desenvolve financeiramente muito bem, mas tem que ser de um jeito bem sustentável, sem poluir o rio, sem destruir aquele lugar onde ele vai ser utilizado, onde ele vai trabalhar naquele local, sem ele fazer nada, sem causas, nem prejudicar nada, nem ninguém, nem a nada, nem mesmo o recurso. Vai lá. Bom galera, eu vou falar sobre o terceiro e último objetivo da Política Nacional de Recursos Hídricos, que é a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Bom, ele visa quanto à prevenção a causas maléficas ao meio ambiente, como alguns eventos hidrológicos, que são erosões, secas, enchentes, ela acontecendo naturalmente ou pelo uso inadequado dos recursos naturais. Por exemplo, causado pelo homem. Jogar lixo, entupir os rios, enchentes que prejudicam as cidades, causam doenças. Galera, a gente ficou aqui com o Dr. Hamilton numa aula interessante aqui sobre as principais objetivos dos recursos hídricos. Vamos voltar daqui a pouco falar um pouquinho sobre as diretrizes e os instrumentos, galera. Boa tarde, boa noite. Foi. Já? Olá, galera. Voltamos agora a falar um pouquinho sobre as diretrizes gerais de ação. O que seriam as diretrizes? Seriam normas criadas para tentar manter e organizar a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Eu vou tentar pedir para o nosso amigo Hamilton aqui ler as 6 diretrizes para a gente. Bom, a Política Nacional de Recursos Hídricos ela tem 6 diretrizes, que são a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. 2. A adequação da gestão dos recursos hídricos à diversidade física, biótica, demográfica, econômica, sociais e culturais das diversas regiões do país. 3. A integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. 4. A articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores usuários e com o planejamento regional, estadual e nacional. 5. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. E 6, por último, a integração da gestão das bacias hidrográficas com o sistema estuarinos e zonas costeiras. Beleza, Dr. Ramos. Essas foram algumas diretrizes, são apenas normazinhas que são usadas para quem trabalha mais relacionado ao órgão público tentar manter aí organizada essa lei. Beleza? Agora, galera, a gente vai falar um pouquinho sobre os instrumentos, que é uma das partes mais importantes da lei. Bom, tá no artigo 5, galera. Também são 6 instrumentos para a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Temos como grande importante o número 1, os planos de recursos hídricos. Os planos, galera, são toda e qualquer ação do
do governo que envolve a população, que seja para melhorar a qualidade de vida da população. Ou seja, aquilo que eu falei mais no início, o plano de fazer uma espécie de como é que se chama, Dr. Ramos? Aquelas grandes desculpa galera, faltou a palavra. Aqueles córregos que vão levar água desde grandes bacias hidrográficas até as comunidades que não têm tanto acesso devido ao seu clima e o seu relevo. Ou seja, eles fazem aqueles grandes barreiras, córregos, que é para levar água, conduzir água até as pessoas que não têm. É um dos planos. Outro plano pode ser, por exemplo, uma hidroelétrica que vai ser construída. Também é outro plano que pode ser usado recursos hídricos. 2. O enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos preponderantes da água. Aí galera, é o seguinte, se trabalhar água a gente divide em classes: água salubre, água potável, água doce, que serve pra gente beber, ingerir. Então são apenas uma divisão que eles fazem mais específica lá dentro, para tentar separar e trabalhar cada ente com uma área em si, para não ficar aquela bagunça: águas doces, salgadas, sujas, limpas. Beleza galera, vamos para o terceiro tópico: a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. Esse tópico eu vou deixar daqui a pouco para o Dr. Ayrton Mendes responder, que ele vai, um especialista no caso, ele vai poder nos explicar com mais detalhes o que é a outorga. Ayrton Mendes, o senhor poderia explicar para a gente o que é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos? Bom, é o ato administrativo mediante o qual o poder público outorgante faculta ou outorgado o direito de uso de recursos hídricos por prazos determinados, nos termos e nas condições expressas no respectivo ato. Ou seja, é uma autorização do poder público para se apossar o corpo d'água. 4. A cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Se, como eu disse, água é um bem dotado de valor econômico, quando a gente cobra, a gente está afirmando isso. Quando nós começamos a cobrar, significa que estamos usando a água para comercializar. Ela está sendo usada para movimentar a economia do país. Venda de água, seja ela para uma hidrelétrica, aquele rio que foi feita, a hidrelétrica, também está gerando economia. Então sempre tem esse lado da cobrança. 5. A compensação dos municípios. Bom galera, para falar a verdade, esse aqui eu esqueci. A gente já vai pesquisar. Eu volto com a resposta. Bom galera, como eu estava falando do 5º, compensação municípios. Toda vez que a água tem um valor econômico, é dotada de um valor econômico, o município ganha com isso, compensado com melhor qualidade de vida. Então esse seria a compensação a municípios. E o 6º, sistema de informações sobre recursos hídricos. Essa parte aí galera, é apenas aquela em que recursos hídricos há vários órgãos, federal, municipal, estadual, que trabalha relacionado aos recursos hídricos. Então galera, é uma informação que se tira daqui, uma informação que se tira dali, seja essa informação qual for ela, para montar qual pesquisa for, ou se querer chegar a um objetivo tal e precisa de uma informação, ele simplesmente vai coletar diversas informações, juntar e fazer o trabalho ou a pesquisa que seja ela relacionada. Então trabalha simplesmente com a parte de pesquisa, a parte de retirar informações para se querer saber algo interessante que talvez precise saber. Beleza galera? Bom galera, eu acredito que foi só isso. Não é um conteúdo fácil esse aqui, eu acredito que é um conteúdo de se estudar bastante, mas a gente tentou fazer o melhor. Na direção aí tá o Jussier, tá a Aninha na parte das perguntas. Qualquer coisa, se essas perguntas forem muito difíceis, ela é a cabeça, nós somos apenas os
Os subresponsáveis, então vocês podem pegar no pé da Aninha, Ana Clara mesmo, Ana Cláudia, beleza, galera? Falou!